Hoje é sexta-feira, 21 de outubro, e você fica agora com o Bom Dia Jacareí. Vamos conferir como foi o desempenho das escolas de Jacareí na última avaliação do IDEB. Vamos falar também sobre Ofícios de Jacareí, uma websérie também exibida pela TV Câmara, que iniciou captação de recursos para uma nova temporada. E ainda você confere a agenda cultural e a participação no segundo bloco do presidente da Câmara e vereador reeleito para a próxima legislatura, Arildo Batista. E ao meu lado estão Daniel Mendes e Cibele Sugano. Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia. Bom dia, Daniel. Você tem algum destaque nessa sexta-feira? Tenho sim, Elton. E o destaque são para os motoristas, porque, atenção, a partir de 1º de novembro, as multas de trânsito ficarão mais caras em todo o Brasil. Só para se ter uma ideia, a multa gravíssima, a infração gravíssima considerada gravíssima, o valor atual é de R$ 191,54, vai passar para R$ 293,47. As médias, que o valor atual é de R$ 85,00, passarão para R$ 130,00. Agora, o grande destaque, também vai para aqueles motoristas que ainda insistem em dirigir alcoolizados. É que a multa agora para eles, que é considerada gravíssima, acrescentada aí o seu valor em 10 vezes, vai passar dos atuais R$ 1.915,00 para R$ 2.934,70. E os motoristas que se negarem a fazer o teste do bafômetro e apresentarem sinais de embriaguez já serão autuados e terão que pagar este valor. Então, a partir de 1º de novembro, vale então essa alteração no Código de Trânsito de todo o Brasil. Aquele que gosta de tomar uma cervejinha e depois dirigir, vai ser a cerveja mais cara da sua vida, né? Apenas uma latinha, né? Como muitos falam. Não, só tomei apenas uma latinha, como são flagrados aí pelo trânsito do Brasil. Agora ficará realmente mais caro. Imagina uma latinha de cerveja sair por R$ 2.934,70. Vai sair bem caro. É melhor tomar em casa. Bem melhor, né? E você, Cibele, tem algum destaque para essa sexta-feira? Tem sim, Elton. Meu destaque vai para você que está procurando emprego. A rede Atacadão está abrindo a partir de segunda-feira 260 postos de trabalho. Então é só você ir até o posto do Atende Bem, que fica na rua Barão de Jacareí, 839, das 8 da manhã às 14 horas. São 260 vagas de emprego que vão desde vagas de gerência, nutricionista, vagas técnicas, até operador de empilhadeira, empacotadores. São 260 vagas, não perca, é uma grande oportunidade e a partir de segunda-feira já começa a seleção lá no Atende Bem, faça a sua inscrição. Tem que levar o currículo apenas, alguma documentação? Parece que já tem que preencher um cadastro lá no Atende Bem mesmo, ou você já pode, me parece, preencher em casa e chegar lá e já dar a entrada no posto que você quer. Muito bem. Vamos falar agora sobre educação. Criado em 2007, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é divulgado de 2 em 2 anos e revela o desempenho das escolas brasileiras no ensino fundamental e médio. O resultado de 2015 foi divulgado neste mês de outubro. Confira os resultados das escolas de Jacareí na matéria de Ícaro Leal. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, tem como objetivo avaliar o ensino do país nas escolas de ensino fundamental e médio, com base nas notas de português e de matemática e também pelos números de evasão e reprovação. E os resultados obtidos em 2015 ficaram abaixo do que foi estipulado como meta pelo Ministério da Educação em todo o país. Em Jacareí, apesar de baixo, os números foram maiores do que a média nacional. Os alunos do 1º ao 5º ano de escolas municipais tiveram nota 6,3, enquanto que os alunos da escola estadual tiveram 6,5. A meta para elas era 5,9 e 5,7, respectivamente. Para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino estadual, a meta de 5,4 não foi atingida, já que a nota foi 4,8. A última vez que o resultado foi superior ao objetivo colocado para esta faixa etária foi em 2011. No ensino médio, os resultados obtidos não alcançaram as metas. Em 2015, o objetivo era ter nota 4,2 no ensino estadual e 6,5 no privado, mas as notas do Estado de São Paulo foram 3,9 e 5,6, respectivamente. Para o diretor estadual da APUESP, esses resultados são preocupantes. Nós entendemos que a qualidade do ensino ela tem que avançar e muito, né? E nesse sentido passa o investimento, né? Na infraestrutura, no professorado de um modo geral. Então isso tem
demonstrado que realmente esse investimento não tem sido significativo, porque a média do IDEB demonstrou que houve uma variação muito pequena, né? A nível de Brasil não foi satisfatório, porque a gente tem que avaliar a educação no global, no todo, né? Houve uma pequena evolução no estado de São Paulo, mas se você observar bem, de 100 escolas tops do estado de São Paulo, nós vamos encontrar que vamos ter que 97 delas são particulares e 3 são federais. Então, o grosso da escola pública, né, no estado de São Paulo, ela tem que avançar bastante. Para ele, uma das soluções seria qualificar e incentivar mais os profissionais de ensino e também dar mais infraestrutura para as escolas. A gente vê que a média do IDEB sendo de 1 a 10, você ficar em torno dos 6, significa que tem que avançar bastante ainda, né? Então, basicamente é a infraestrutura das escolas, é as condições de trabalho dos profissionais, né, dos professores de modo geral, os salários que são poucos e o professor trabalha 2, 3 jornadas diárias, mais de 65 horas semanais. Isso inviabiliza um trabalho de qualidade. A qualidade ela passa pela infraestrutura, pelas condições de trabalho, né? Na ETEC Jacareí, escola que tem a melhor classificação da cidade no Enem, isso não é tão sentido, pois os alunos já passam por um vestibulinho para ingressarem na instituição. Nós estamos falando aí de alunos que primeiro correram atrás de uma aprendizagem para conseguir ter o sucesso na hora do vestibulinho, então são realmente alunos mais focados. Contudo, é necessário também no primeiro ano, no ingresso deles aqui, especialmente nos 2 primeiros bimestres, é necessário um trabalho de nivelamento. Os professores procuram avaliar os alunos logo no início para perceber qual é o desempenho desses alunos com relação aos conteúdos que eles teriam que ter desenvolvido no ensino fundamental. Além disso, a ETEC Jacareí também oferece outras ferramentas aos alunos. A forma de trabalho do Centro Paula Souza é a recuperação contínua. Então, o aluno ele tem dificuldade, na aula seguinte o professor já vai retomando o conteúdo para não deixar nada acumular, não deixar uma lacuna de aprendizagem que vá prejudicar o aluno lá na frente. Então, aí os índices do IDEB não estão como gostaríamos, né, que estivéssemos assim no nível nacional. A gente percebe que o Brasil não está atingindo um nível de excelência para um país que até pouco tempo se dizia uma pátria educadora. Jacareí, temos aí um destaque da ETEC, mas, Daniel, como é que é aplicada essa prova? O que essa prova avalia? O que o aluno tem que responder, além das questões da infraestrutura, tudo isso do conjunto da avaliação? Então, para calcular o IDEB, são 2 fatores importantes. Um é da evasão escolar, ou seja, a presença, o fluxo de alunos nas escolas, e outro é uma aplicação que eles fazem no desempenho em exames padronizados, né? Então, normalmente, como disse a matéria, são 2 provas em 2 matérias, 2 disciplinas, português e matemática. A partir do resultado das escolas, dos alunos nessas disciplinas, é que medido com relação ao índice do IDEB. E a gente viu que realmente é preocupante, né, Elton? A gente sabe que, como você bem disse, uma pátria educadora, como é considerado o Brasil, que até pouco tempo realmente se considerava, ou ainda se considera... É como slogan, né? É como slogan, a gente precisa avançar e avançar muito, como disse o professor Roberto Mendes na matéria, porque a gente sabe que a educação é a base de tudo. Então, é preocupante esse índice das 100 escolas avaliadas no estado de São Paulo, das 100 melhores escolas, 97 ainda pertencem à rede particular e 3 são federais. Ou seja, é algo que precisa avançar muito. A educação está aí fazendo um pedido de socorro mesmo. A gente sabe que os alunos precisam e a gente sabe que os detalhes, né, com relação à jornada do professor, porque aí se ele tem que fazer mais de uma jornada, ele não consegue se atualizar ou se preparar melhor para poder dar um ensino de mais qualidade ao aluno. Não é que, de repente, o professor não seja nem qualificado. Ele, de repente, é qualificado, mas você também que é professor, você sabe disso, que é preciso realmente estar se reciclando a todo momento e preparando as suas atividades, as suas aulas, para que você possa trabalhar de forma coletiva, mas explorando também a individualidade de cada aluno para que realmente possa ali avançar a educação num todo. Então, realmente, esses índices mostram que é preciso mudar muita coisa ainda com relação à educação no Brasil. Eu acho que o professor Roberto foi muito feliz na colocação quando ele fala das jornadas que o professor tem que se submeter, porque quando chega um resultado desse, o professor sempre é um dos que é responsabilizado por isso, mas a gente esquece de toda a discussão que existe, né?
permanente, pela qualidade do ensino, e ela passa também, claro, pela remuneração do professor, que no Brasil ainda é muito baixa, é muito pouco atrativa a carreira do magistério, e a gente não pode só contar com a vocação, com a paixão, que são essenciais, mas que precisam ser bem remuneradas. Eles também têm famílias, precisam se sustentar, e realmente é complicado. Se você observar a remuneração do professor no Brasil, isso aí é muito gritante, né, esse valor, ou seja, ele tem que se dividir em 3, 4 jornadas, em 5 escolas num dia só, para poder chegar naquilo que nós chamamos de um salário que dá para se sustentar, né? Nem para viver uma vida de luxo, é simplesmente para poder se sustentar. Realmente é preocupante, é preciso repensar e agir rapidamente para mudar esse quadro, para a partir daí, que é a base para que a educação possa se desenvolver aqui no Brasil. Por outro lado, olhando pelo lado positivo, a escola agrícola aqui de Jacareí é considerada a 21ª melhor escola estadual pública do país. Então, eu acho que, lógico, a gente está num mar de lama, mas a escola agrícola ser a 21ª melhor escola estadual do país, escola técnica, né, e pertence ao Centro Paula Souza, mas é um grande orgulho para a cidade também. É um ponto de destaque aí, ponto fora da curva aqui na cidade, na educação da cidade de Jacareí. Bom, e depois de dias de sol forte, a sexta-feira e o fim de semana serão de temperaturas mais amenas em Jacareí. Vamos conferir a previsão do tempo, do Climatempo. Hoje vamos ter alguma nebulosidade com o sol aparecendo pouco. A umidade relativa do ar vai estar alta em 87%, com 64% de chance de chuva, que pode cair a qualquer hora do dia. A mínima fica em 19 graus e a máxima chega aos 26. E no sábado, fim de semana, a situação fica praticamente igual, com o tempo fechado, apesar de ainda termos aí calor. A umidade do ar vai marcar 89%, com 58% de possibilidade de chuva, que também pode cair a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar 17 graus de mínima e 25 de máxima. No domingo, as diferenças aí do clima em relação a esta sexta-feira e sábado ainda serão poucas. A umidade do ar vai marcar 77%, com 61% de previsão de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima não deve passar de 26. E a exigência de que motoristas acendam o farol nas rodovias, mesmo durante o dia, voltou. A decisão é do Tribunal Regional Federal e a lei vale para rodovias federais e estaduais. Vale a pena lembrar que o acesso a diversos bairros aqui em nossa cidade é realizado por rodovias, como por exemplo a Nilo Máximo, a rodovia Nicola Capucci e a Estrada Velha, lá que liga Jacareí a São José. Ao trafegar por todas elas, mantenha os faróis acesos. E já que estamos falando de trânsito, vamos saber a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Nesta sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Ademar Pereira de Barros, São Jorge, Malaquiácide e Rua Tiradentes. Amanhã, no sábado, nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Major Acácio Ferreira, Elmira Martins Moreira e Rua Tiradentes. Em Jacareí, um grupo de documentaristas registrou diversas profissões numa série chamada Ofícios de Jacareí. É uma série que foi exibida aqui também pela TV Câmara. Hoje, esses realizadores se preparam para documentar a segunda temporada e precisam da sua ajuda. Veja na reportagem de Haroldo Mozart. Contar histórias em documentários é uma grande responsabilidade para diversos diretores e roteiristas do audiovisual. Ainda mais quando essas histórias relatam as atividades de diversos profissionais que estão se perdendo com a evolução do tempo. Nossa profissão está em extinção, né? Em 2014, um grupo de profissionais do Núcleo de Audiovisual de Jacareí se reuniu para contar essas histórias. Histórias de pessoas comuns, com ofícios comuns, mas consideradas mestres em suas atividades e que, com a chegada das tecnologias e desse mundo globalizado, podem e estão se perdendo, sendo extintas.
tipógrafo, relojoeiro, alfaiate, consertador de rádio. Essas foram algumas das primeiras histórias contadas em ofícios de Jacareí. Na verdade, a ideia do ofício surgiu em 2013, quando numa conversa assim, a gente começou a discutir assim, existem o prêmio dos mestres da cultura viva, que geralmente é relacionado com a zona rural da cidade, mas os mestres urbanos, quem que vai registrar? E aí, a partir disso, surgiu a ideia do ofícios. E mais do que isso, no processo de feitura da primeira temporada, que foi o ofício de Jacareí, a gente foi para além do ofício. A gente descobriu que o nosso material mais valioso são essas pessoas. Com o sucesso da primeira temporada, reconhecida por prêmios importantes conquistados, esse grupo planeja a produção da segunda temporada. A gente ganhou o prêmio de melhor documentário no Corvo de Gesso aqui, prêmio do Cineclube. E é bem interessante, foi com o episódio do Santos, o Alfaiate. E na edição 2015-2016 a gente ganhou o Mapa Cultural Paulista como o melhor vídeo do estado, com o episódio do Gilmar. É interessante que foram 2 episódios diferentes. Diferente da forma de produção de 2014, onde os episódios foram feitos através da LIC, Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí, os documentaristas optaram por financiamento coletivo. E a gente queria fazer uma segunda temporada e encontrar uma forma diferente também, não ficar sempre usando a LIC, a gente queria encontrar outra forma de financiamento. E o financiamento coletivo, conhecido como crowdfunding também fora, é um financiamento que a gente nunca usou e a gente acha muito interessante, que a própria pessoa que gosta do seu projeto, ela pode financiar. E na verdade, sim, não é só que ela está financiando, ela está sendo uma parceira do projeto. Então é um modelo que a gente vai tentar, a gente é a primeira vez que a gente está fazendo e a gente quer trazer esses parceiros. E nessa plataforma acontece, vai estar todo o nosso projeto no ar, tem um vídeo explicando, tem toda a trajetória do nosso projeto, o porquê de fazer e existe recompensas. O que é isso num financiamento coletivo? A doação é livre, a partir de R$5, R$10 você pode dar, mas a partir de R$20 você vai ter algumas recompensas. Então, R$20 você tem uma recompensa que a gente vai colocar o nome do seu num projeto. A partir de R$35 você recebe um episódio em alta resolução para você baixar online. R$45 a gente vai ganhando DVD da primeira temporada, e assim vai indo. O site já está no ar para doação. catarse.me/websérie ofícios. Lá você encontra todas as informações para colaborar com a produção de novas histórias de pessoas e suas atividades. A importância é registrar esses personagens que muitas vezes as pessoas acham que acabou, pode acabar, mas existe ainda e eles vivem dessas profissões. Então, muitas vezes a gente não está resgatando, eles estão aqui. E o que é ampliar? A gente, primeira temporada, a gente fez Jacareí, agora a gente quer fazer no Vale, em outras cidades. Então, a gente está pesquisando em Taubaté, Guará, São Paulo, região de Minas, Serra da Mantiqueira, que a gente quer trazer outros profissionais. Para os documentaristas, contar essas histórias vão além de registrar suas atividades. É poder dar voz e oportunidade de reconhecimento a esses mestres e às suas habilidades. Os episódios estreiam no YouTube. Mas a TV Câmara Jacareí também abriu espaço para que essas histórias sejam conhecidas pelo nosso público de telespectadores. A TV Câmara Jacareí é parceira da produção audiovisual aqui da cidade. A Ofícios de Jacareí é uma série premiada não só no Corvo de Gesso, que é o prêmio, né, do Cineclube Jacareí, mas também no Mapa Cultural Paulista. Então a possibilidade de voltar a exibir uma nova temporada interessa para a TV Câmara, assim como interessa para todo mundo aqui de Jacareí, que gosta de ver cada vez mais os personagens da cidade e a produção que é feita aqui na nossa cidade. O orçamento da produção do primeiro episódio custará pouco mais de R$9 mil. Caso essa meta seja ultrapassada, os documentaristas vão estender os episódios e conhecer outras histórias. Você gostaria de ajudar a contar essas histórias? Entre no link abaixo e apoie. Sua ajuda dará margem para que novos episódios sejam revelados. Essa série, a TV Câmara exibiu, é uma série que é repleta de nostalgia, né? A gente vai vendo esses ofícios, eles vão desaparecendo mesmo e tem poucos guardiões que vão ainda passando de pai para filho ou para aprendizes. Eu lembro quando eles nos procuraram aqui, eu falei, se vocês encontrarem, eu não sei se vocês viveram isso na infância de vocês, que passava uma pessoa com um carneiro na porta da casa pra gente tirar foto com aquele
carneiro colorido. Você chegou a viver essas coisas, Daniel Mendes? Cheguei a viver. Na minha época passava o cavalinho, né? Cavalinho. Era o cavalinho que passava por lá para poder fazer aquela famosa a gente dava foto. a foto depois dentro daquele visorzinho. Isso. E os nossos pais, nossos avós já tinham isso aí, né? Então era basicamente de família. Até um tempo atrás eu acho que minha mãe ainda deve ter isso guardado ainda. Realmente é muito importante. Agora, o que eu achei interessante também, Elton, porque essa série, ela chama a atenção da juventude, porque hoje a gente vê que a juventude está muito conectada. E quando você faz uma série voltada para o audiovisual, isso possibilita você colocar isso na internet. Então, ou seja, os adolescentes, os jovens de hoje em dia vão poder ter acesso a isso pela curiosidade que eles têm em estar assistindo o vídeo, não muito por leitura ou buscar isso. É uma forma realmente de atingir, né, essas pessoas e mostrar um pouquinho de cultura também, porque faz parte da nossa história. E é importante a gente conhecer todo esse processo. Profissões como foram mostradas ali, relojoeiro, alfaiate, questões que hoje já estão meio que esquecidas, mas que são existentes e são grandes mestres realmente que fazem com muito louvor o seu trabalho, desempenhando ali o seu dom. E é legal falar que a primeira temporada teve vários capítulos, vários episódios que foram premiados com Corvo de Gesso e com outras premiações também. E se esse pessoal conseguir o crowdfunding para a segunda temporada, eles vão promover, eles estão divulgando que vão promover cursos de audiovisual aqui na cidade também. Então, se você quiser contribuir, contribua e vai ter divulgação e você vai poder aprender a fazer cursos, fazer uma produção audiovisual aqui na cidade através desse pessoal. Então, você colabora e eles também ajudam a multiplicar esse conhecimento. E agora vamos saber as notícias do esporte. Ícaro Leal é quem nos traz as informações. Olá, Elton, bom dia. O Jacareí Bicicross Clube ganhou 4 medalhas de ouro durante a 7ª etapa do Campeonato Paulista da categoria, realizado no último dia 16 em Jarinu. Além das medalhas de ouro, o Jacareí também conseguiu 4 medalhas de prata e 5 de bronze. O Clube de Tênis de Mesa de Jacareí participou da 2ª Copa Brasil Sul-Sudeste, no período de 6 a 9 de outubro em Toledo, no Paraná. E o grande destaque foi a conquista da medalha de ouro de Rafael Rocha, na categoria Absoluto B. Os outros atletas jacareienses, apesar de terem boas apresentações, não subiram ao pódio. Hoje, o Jacareí Futsal recebe o Taubaté pela Copa Paulista de Futsal no Educamais Paraíso. A partida acontece às 7h30 da noite. E no fim de semana teremos 2 eventos para o Jacareí Rugby. No sábado, o time de desenvolvimento disputa o 3º lugar do Campeonato Paulista da categoria contra o Armada. O jogo será realizado em Praia Grande. E no domingo, as categorias de base do Jacareí Rugby, M7, M9, M11 e M13, participam do Circuito Paulista de Festival Infantil. Os jogos acontecem no Parque Colonial, em São José dos Campos. E a gente vai ficando por aqui. Na terça-feira a gente volta com mais. Um grande abraço! E ficamos aqui nos bastidores, aqui lembrando não só de ofícios, mas de coisas do passado. Daniel Mendes denunciou sua idade aqui. E logo mais, depois do intervalo, vamos receber o presidente da Câmara, Arildo Batista, reeleito para a próxima legislatura. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Já está conosco o presidente da Câmara Municipal, o vereador Arildo Batista, do Partido dos Trabalhadores, reeleito para a próxima legislatura. Arildo tem 50 anos, é casado, formado em administração de empresas. Iniciou sua vida profissional no setor privado. No setor público, atuou como subprefeito do Distrito de São Silvestre, diretor de logística, secretário de Esportes e Recreação e secretário de Governo interino. Em 2008, foi suplente pelo PT, assumindo a cadeira de vereador em 2010. Eleito em 2012, foi reeleito agora em 2016, com 1.350 votos. Bom dia, vereador. Além de vereador reeleito, também presidente da Câmara. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Obrigado, Elton. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TV. Uma oportunidade que me deixa muito feliz aqui estar falando, depois dessa disputa aí, né, que a gente conseguiu ter êxito. E, logicamente, para nós é uma satisfação estar nos dirigindo aqui à população da nossa cidade. Presidente, nós vamos viver uma situação agora, foram 16 anos de governo do PT, o PSDB vai voltar à prefeitura, vai voltar à administração e tivemos uma mudança também no mapa político da Câmara.
aquela sensação de que quando a pessoa está ali fazendo oposição, criticando o trabalho, muitas vezes ela não tem acesso a todas aquelas informações que são da administração. Agora, será que o senhor, quando estiver sentado ali na situação, na condição de oposição, observando a gestão, você acha que eles vão perceber isso? Eu acho que vai ser uma experiência interessante, até porque eu tenho uma coisa que talvez poucos tenham, né, ou tiveram, que é a experiência de ter estado na máquina. Eu, por praticamente 12 anos, tive a oportunidade de conhecer vários setores da prefeitura e, com isso, logicamente, mesmo sendo governo, eu tinha noção de que muitas coisas que às vezes eles perguntam, questionam, criam até uma certa dúvida, é um pouco de cena. Porque hoje, a questão do portal de transparência, não existe essa dificuldade para você ter acesso. Na verdade, falta boa vontade. Tudo hoje está disponível no site, nos boletins oficiais, e não é tão difícil obter as informações como parece. Mas às vezes é para criar, às vezes até um teatro. Eu ficava um pouco chateado com isso, porque eu acho que isso é uma perda de tempo, um desperdício muito grande, e acaba passando para a sociedade, né, uma coisa assim, puxa vida, o que esse pessoal está fazendo lá? É claro que existem informações talvez mais específicas, que talvez aí sim requeira até os famosos pedidos de informações. Para mim vai ser muito tranquilo, porque eu tenho conhecimento, como eu disse, e quando tiver que buscar alguma coisa, vai ser alguma coisa que realmente seja importante para a sociedade. Porque aquele discurso também que o povo pergunta, as pessoas perguntam, é mentira. Não é verdade. Eu ando na rua, as pessoas não perguntam isso, não. Na verdade, é uma forma de querer justificar um pouco o trabalho dele e acaba criando todo aquele teatro lá. Mas faz parte, né, da política, a TV ela é transmitida diretamente. Às vezes é uma forma até do vereador querer demonstrar trabalho para quem está assistindo a sessão de Câmara. Vereador, Arildo, a primeira eleição sua aqui como vereador, o senhor teve 2.400 votos e agora teve uma queda nesses votos, foram 1.350. A que você atribui essa queda no número de votos? É até natural que quando você está num processo, né, atuando e sendo governo, né, sendo situação, e quando você encontra alguma dificuldade, a gente passou, né, a partir de 2014, uma recessão muito grande no país, e com isso, obviamente, que o atendimento às demandas, elas ficam um pouco aquém da vontade da população. Mas é preciso você ter maturidade para você fazer as discussões. E muitas vezes nós somos obrigados a tomarmos algumas medidas em função do quê? De garantir, né, a qualidade de vida, o bem-estar da população. E nem sempre essas medidas elas são muito simpáticas. Isso acaba criando um certo desgaste para quem está governando. E teve também uma questão que, para mim, isso foi primordial, mas eu optei em ficar no partido, que foi a questão do cenário nacional, onde houve aí, né, um massacre, até eu diria, midiático e até com uma certa razão. Eu aqui não estou fazendo nenhuma defesa ao que aconteceu lá no cenário nacional com relação à Petrobras, mas eu acho que houve um exagero, né, de querer crucificar um único partido, e aí a gente acabou pagando um certo preço, tendo em vista que aqui em Jacareí, eu sempre digo de cabeça erguida, com muita tranquilidade, que não há um índice, não há um levantamento, não há um processo com relação à corrupção nesse governo que eu fiz parte nesses 16 anos. Mas a população não entendeu assim. A população entendeu que, sendo do Partido dos Trabalhadores, sendo do PT, isso seria difícil para eles votarem. E a gente encontrou essa dificuldade nas ruas. Mas eu sabia que seria difícil, mas optei por ficar porque é mais ou menos aquela história, né? Quem não deve, não teme. Corri esse risco, tive o êxito, mas confesso que me assustou um pouco. Mas, enfim, a gente vai conseguir provar agora que as pessoas, de certa forma, não estavam tão certas como achavam, e a gente vai ter a oportunidade de demonstrar que nós somos pessoas sérias, que nós estamos aqui realmente para contribuir com o crescimento e a qualidade de vida da nossa população. Vereador, a nossa equipe ouviu algumas pessoas aí nos bairros da cidade para saber o que elas esperam dos novos vereadores. Vamos conferir a primeira pergunta. Há 20 anos eu moro aqui nessa rua subindo ali, e você vê, os vereadores aprovaram uma lei, né? Que as lâmpadas aí, né? A gente tem que pagar, né? E eu não tenho lâmpada lá. Eu já fui 10 vezes lá na prefeitura, levo lá um papel lá, nenhuma pessoa fala, não vai fazer. Mas fica aquele negócio, eu vou fazer, mas quando? Eu vi que ele é do Rio Comprido.
Rio Comprido, que por sinal foi um bairro que nós tivemos assim uma ação muito forte em todos os sentidos. Lá construímos uma escola nova, né, uma EMEF nova, estamos reformando a antiga EMEF, que vai ser uma nova EMEI. Devemos também melhorar lá a questão do postinho de saúde, a unidade básica de saúde. E fizemos um projeto muito interessante, que é a mudança da lei da Fundação Prolar, que permitiu que nós utilizássemos o recurso do fundo, né, que são daqueles terrenos que são doados, aqueles 2% dos novos loteamentos, para a Fundação Prolar, que só podia ser feito casa. A gente fez uma alteração que pudesse ser feito também infraestrutura. A gente pavimentou praticamente lá 80% do bairro. Mas a questão específica que ele coloca, a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, ela tem, logicamente, um conceito diferente da que as pessoas entendem que você paga pela iluminação em frente à sua casa. Na verdade, você paga pelo que há disponível de iluminação pública na cidade, não necessariamente pela tua lâmpada, né? Então, a pessoa não precisa ter um poste, uma lâmpada na frente da sua casa para que ela faça essa contribuição. Mas, enfim, foi uma medida que a gente chama uma medida antipática, uma medida que todas as cidades fizeram, né? Aí que fica... Eu não entendi muito bem por que uma revolta tão grande aqui em Jacareí, quando todas as cidades fizeram e não teve nenhum problema. São José fez, Taubaté fez, Guararema fez, Santa Branca fez, Caraguatatuba fez, Mogi fez. Houve aprovação dos vereadores, não houve nenhum questionamento, não vi mídia, não vi imprensa fazer nada. O prefeito de Jacareí, ele optou por não fazer. Ele achou que dá para pagar esse custo com os recursos, né, já provenientes dos outros impostos. Quando percebeu-se que isso estava trazendo um certo transtorno para a cidade e que a cidade, com aquela equipe que havia sido contratada a um custo, vamos dizer assim, não conseguia dar conta do recado, e o vereador ele acaba sendo a primeira porta a receber essa demanda, nós conversamos com o prefeito disse que, infelizmente, ele havia apostado numa proposta que não estava conseguindo manter e que a gente precisaria criar essa CIP, que já havia sido criada nas outras cidades. E aí transformaram Jacareí como se fosse o único lugar que criou a tal da taxa. Parecia que só Jacareí tinha essa taxa. E, logicamente, os oportunistas, né? Aquelas pessoas que já objetivavam ser candidatos, a oposição, que infelizmente, aí eu digo que ser oposição assim é muito fácil, porque você ser contra algo que vai trazer qualidade de vida e segurança para as pessoas, mesmo que seja uma medida antipática, ela tem que ser colocada, porque essa é a responsabilidade do homem público. Ninguém põe um imposto simplesmente para arrecadar dinheiro à toa, põe porque precisa para cobrir uma despesa que o município logicamente sente. Agora, quando ele diz que ele não tem o poste, é como eu expliquei no começo, não necessariamente ele paga pelo que ele tem na frente da casa dele. Agora, eu entendo que com esse recurso, que é um recurso que vai para um fundo específico, que só pode ser utilizado para questões de iluminação pública, o problema dele poderia ou poderá ser resolvido. Vai depender do próximo gestor. Então, é uma medida também que, na minha opinião, resolveria de vez, né, a falta de iluminação em muitos locais da cidade, principalmente nas áreas rurais, onde ainda nós não temos. E digo mais, né, eu sempre olho para frente. Eu via nessa criação dessa CIP a possibilidade de você melhorar a eficiência da iluminação. O que é isso? Você substituir esse modelo de lâmpada que hoje consome muito mais energia, que não tem uma qualidade muito boa, né, pelas famosas lâmpadas de LED, que tem uma eficiência muito maior e com o tempo, com a diminuição do custo, né, da iluminação pública, você conseguiria inclusive ir diminuindo paulatinamente, né, o custo também da CIP. Mas infelizmente as pessoas elas olham um espaço muito curto. Por isso que eu digo que um gestor, às vezes ele fica entre a cruz e a espada, porque ele tem 4 anos para atuar. E às vezes o que ele faz só vai dar efeito depois. Então aí você começa a tomar essas medidas paliativas, medidas curtas, que não resultam em nada. Então tem que ter coragem às vezes para você tomar medidas, como por exemplo a questão do saneamento básico. Saneamento básico você só vai ter retorno depois de 10 anos. E nenhum administrador quer fazer isso porque é caro, são obras que ficam enterradas, né? E o povo não valoriza. Mas as pessoas não têm ideia que isso está ligado diretamente à questão da saúde. Mas, enfim, é uma discussão que a gente precisaria ter de mais tempo para fazer. São debates que a gente precisa promover junto à sociedade para que ela possa entender que uma administração você não constrói em um único mandato. Você precisa de um projeto. Né? Presidente, acho que é um bom momento para a gente falar sobre a revogação da CIP. Eu queria que o senhor contasse para o telespectador como que deu todo esse processo quando vocês constataram que a CIP poderia ser suspendida. Conta para a gente. É uma ação que, às vezes, até no começo, eu fiquei um pouco reticente, até porque eu fui um defensor, tendo em vista, pensando no futuro da cidade,
pensando em levar energia, né, para aquele senhor lá do Rio Comprido, nós aprovamos essa CIP. O que mudou de lá para cá? Quando a gente está doente, a gente vai no médico, o médico às vezes nos receita, né, vários remédios, e alguns a gente diz que são remédios amargos, né? A gente toma o remédio e depois que você cura, você não precisa mais tomar o remédio. É exatamente o que aconteceu. Quando o prefeito Hamilton nos procurou e disse que precisava instalar a contribuição, era porque nós estávamos passando por uma recessão muito grande, havia caído muito o repasse do ICMS para a cidade e com isso ele não conseguia manter as despesas básicas. E se ele tirasse dinheiro de um ou outro lugar, ia faltar. É a história do cobertor curto. Então nós votamos. De certa forma, hoje, nós equalizamos a manutenção. O que é isso? Hoje, dificilmente você fala assim, olha, eu fiquei 5 dias esperando para consertar a lâmpada. Se ele ligou e tem o protocolo, pode trazer aqui para a gente, que a gente vai cobrar da empresa. Porque nós temos informação que hoje estão fazendo até em 24 horas. Então, se ficar em 5, ainda é um tempo razoável. O que acontece com isso? Foi melhorando, todo o investimento que foi feito, as ações desse governo, para poder melhorar a arrecadação do município, vai sofrer o efeito quando? Agora em 2017, onde nós teremos um acréscimo no valor de 40 milhões de reais. São 40 milhões a mais do ICMS, provenientes do quê? Daquele período de isenção que o Estado e o município também dá para as empresas que se instalam. A partir desse momento que as empresas se consolidam, aí esse imposto começa a voltar. E Jacareí, acredite ou não, foi a única cidade que teve um movimento contrário. A arrecadação do ICMS do Estado caiu, o repasse para os municípios caiu, porém o de Jacareí aumentou. Por quê? Porque o Jacareí fez um belo de um trabalho atraindo empresas, atraindo novos investimentos e o próximo prefeito vai colher esses frutos, né? A cidade, não é o próximo prefeito, na verdade, a população de Jacareí. Então vai ter 40 milhões a mais no caixa para que ele possa utilizar. E desses 40 milhões, nós entendemos que uma parte pode ser utilizada para cobrir a despesa da CIP. Mas por que fazer isso agora? Porque também nós temos que entender que houve um movimento inverso na economia, onde muitas pessoas perderam os seus empregos, né? Muitas pessoas estão pagando uma quantidade alta de impostos sem ter esse recurso. Então, esse é o momento da gente fazer o movimento inverso, né? Ou seja, nós criamos quando precisou, ou seja, nós demos um remédio amargo, agora curou, a gente vai tirar esse remédio amargo. É uma posição, como muitas pessoas colocaram, mas você acha certo isso? Eu falo, olha, é uma forma da gente contribuir com a população, dizendo que quando a gente tem a possibilidade também de desonerar a população, a gente faz isso. Então não é só onerar. A hora que a gente tem oportunidade. E estamos justificando da onde virá a fonte, porque uma coisa é quando você não tem responsabilidade, corta um benefício, corta uma contribuição e aí passa a bomba para o próximo gestor. Não é isso que a gente está fazendo. Ele terá, então, como eu disse, 40 milhões a mais, que uma parte disso ele pode usar para cobrir a CIP e não precisa ser cobrado da população. Se ele achar depois que deve implantar a CIP, aí vai ser responsabilidade dele, é um outro momento, é um outro cenário, e aí a gente tem que fazer uma discussão novamente. E aí volta para a Câmara esse debate para a próxima legislatura. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta aí da população. Aqui tem muito roubo. Acho que por causa aqui da Estrada Velha e a Dutra tem muita ligação com as outras cidades, então tem muito roubo sempre. Aí a gente falta muito policial aqui. Agora tem mais ronda, mas mesmo assim é muito perigoso sempre. Aí podia ter mais, eu acho, à noite, durante o dia mesmo, que a gente é muito cheio de mato ainda o bairro, tem muita casa ainda para construir, aí eu acho que isso facilita bastante. O problema de segurança pública, a gente, quando liga a televisão, né, você não vê uma matéria ou um jornal que não fale de problema de segurança pública. É um problema difícil. É um problema difícil porque ele envolve os 3 entes, né? A cidade, o município, o estado e a federação. Lembrando que, pela Constituição, né, a responsabilidade maior, né, do policiamento ostensivo é do Estado. A gente fala de polícia militar e da polícia científica, que é a polícia civil. E nós sabemos que nós passamos por um momento onde o Estado está precarizando esse serviço. Haja vista aqui em Jacareí, já houve até ação do Ministério Público, né, contra o governador Geraldo Alckmin, porque ele não repõe à altura os componentes, né, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. A Defensoria Pública tem uma ação que exatamente apontando um déficit muito grande. Muito grande. Então, assim, às vezes esses assuntos, por isso que eu falo, a gente precisa ser vereador da cidade, mas tem que falar por que o problema atinge a gente. Porque a gente mora no município.
E às vezes fica cobrando do prefeito, do vereador, sem esquecer que tem os deputados, tem o governador, né? Tem deputado federal, senador, tem o presidente da República. Porque senão parece que só o município tem que dar conta das coisas. É lógico que tem que ser compartilhado. Agora, atualmente a gente fala muito da guarda. Que a guarda, dentro das suas atribuições legais, ela não pode ser um policiamento ostensivo. Ele pode dar apoio, ele é suporte. Então, hoje, nós temos esse problema, como eu disse, não quero culpar também o governador e o Estado, parecendo que é só dele a responsabilidade. Na verdade, é a história das prioridades. Qual é a prioridade de um governante? É ele que determina. E eu vejo que em São Paulo não é a segurança, porque isso não é só em Jacareí, todos os municípios, a região do Vale, se eu não estou enganado, sempre é taxada como a região mais violenta de São Paulo, né? Do Estado. Tendo em vista que o nosso governador é daqui, de Pindamonhangaba, deve ter um olhar, um carinho. Mas eu não quero aqui ficar fazendo esse tipo de jogo, porque eu acho que não é legal. Acho que a gente tem que ajudar a construir. Mas a verdade é essa, que é uma precarização da segurança pública. Parece-me que, assim, não é a prioridade, vão se investir em outras coisas e vão se esquecendo das coisas, talvez, mais fundamentais que atingem o cidadão no seu dia a dia. E eu confesso para você que, se um dia eu for prefeito, eu não sei se eu teria a solução, porque não depende da gente. As nossas limitações legais, agora precisa fazer um trabalho de conscientização, precisa melhorar algumas questões. A iluminação, como eu acabei de dizer, é um fator de segurança. Se você tem um controle melhor, a instalação de câmeras, isso tem um custo muito alto, precisa, aí eu digo, é prioridade. Se o governante falar assim, não, eu vou instalar câmera na cidade inteira, vou montar um centro de operações, pode. Isso tem um custo. Para isso ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, assim, temos que fazer essa discussão de uma forma mais séria, mais madura com a população e dizer o seguinte: eu tenho X de dinheiro, eu tenho que tirar 25% para a educação, no mínimo 15% para a saúde, tenho que pagar o custeio da máquina, sobra X. Com esse X aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar buraco, nós vamos investir em iluminação, nós vamos investir em segurança. Temos que fazer uma discussão séria, porque dá essa impressão que tem dinheiro para tudo, né? É só a gente olhar o exemplo de casa. Quem é hoje, que por mais que ganhe bem, consegue resolver todos os seus problemas no dia a dia? Não consegue. E não é diferente no sistema público. A diferença é que aqui a gente tem que atender várias demandas e para todo mundo o seu problema é o pior. Então, aí precisa ter jogo de cintura, precisa fazer um debate, como eu disse, uma conversa séria para a gente ver para que rumo que a gente quer seguir na nossa cidade. Vereador, saindo um pouquinho da questão estrutural, o senhor foi o único vereador do PT reeleito. E ouviu-se muito dos críticos políticos, dos próprios políticos e até da população, que devido ao resultado das eleições, o PT agora precisaria se reinventar. Foi essa frase que foi muito falada. O PT precisa se reinventar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que todos os partidos, na verdade, eles passam por um problema que o PT acabou, logicamente, sendo o alvo em função do que aconteceu da Lava Jato. Poderia ter sido o PSDB, poderia... É tudo como você interpreta. Eu não quero aqui ficar fazendo choro de perdedor, né? Porque, afinal de contas, esse é um jogo que tem que ser jogado, e aí a gente, se não está na minha mão o poder de decidir, não adianta eu ficar aqui dando soluções. Mas, enfim, o que precisa, na verdade, é haver uma reforma política de verdade, onde a gente diminua entre... alguns dizem 5, né? Eu até iria a uns 7 partidos. Não pode fugir disso, você tem que ter um pouco mais de ideologia dentro dos partidos. Essa disseminação de criação de partidos proporcionou o quê? O troca-troca de partido, a infidelidade partidária, que faz o seguinte: você está num partido extremamente de direita hoje e daqui a amanhã você está num partido de esquerda porque é conveniente, esse partido está governando. Então, quando a gente fala 5, até o cara explicou para mim, é um de centro, um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda, um extremo direita, outro extremo esquerda. Poderia ter mais 2 níveis aí. Não dá para você ter 33 partidos e tem, parece que se não fala a memória, mais 7 ou 8 aí sendo criados. O que vai acontecer? Esses partidos possibilitam, né, a criação de pessoas que só têm um interesse, o interesse próprio, a legenda de aluguel. Então a questão do PT, por exemplo, eu acho que o PT ele cresceu tanto que ele acabou abrindo as portas para muitos que aproveitaram do bom momento do partido e continuaram fazendo as coisas erradas que fizeram no passado. E o nosso pessoal não percebeu isso, acabou entrando também nessa lógica, achando que isso era uma coisa normal. E como eu disse, isso veio à tona, tornou-se um escândalo, né? Não só nacional como mundial, e pegaram o PT para Cristo. Mas a gente não pode esquecer tudo que o PT trouxe de bom para a nossa sociedade. Acho que o PT ele fez uma transformação no nosso país. A gente brinca até assim, o PT ele acabou criando cobra para morder ele mesmo, né?
O PT ele fez com que a classe mais pobre ascendesse a uma classe média, né? Muitos melhoraram de vida, passaram a ter demandas diferentes, né? Daquele que queria uma casa, que queria uma escola, uma unidade básica, passaram a querer ter mais direitos. Esses direitos, obviamente, não conseguem atender a todos, e esse pessoal acabou se virando contra aquilo que proporcionou ele a ter essa nova visão, né? Ou seja, fez-se as transformações, deu-se condições para essas pessoas, mas sem mostrar para eles que isso era uma condição proporcionada, mas que também foi fruto do seu trabalho. São as duas coisas que andam juntas. Só que essas pessoas acabaram indo para a rua querendo... Eu até faço um exemplo, eu não gosto muito disso porque eu sou católico, mas às vezes as pessoas falam, Jesus Cristo entrou, né, no domingo de Ramos, todo festejado, todo cortejado, e saiu na semana seguinte apedrejado, crucificado. É mais ou menos o que acontece. Quando você faz uma transformação sem preparar as pessoas, elas acabam não entendendo que aquilo que foi feito é fruto disso, da oportunidade, mas fruto também do seu trabalho. E se uma dessas coisas não andarem juntas, acontece isso que aconteceu no Brasil. A gente viu, por exemplo, na minha opinião, uma coisa que eu não consigo entender. Pessoas que foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, no dia que a Dilma foi caçada, soltando foguete. Ou seja, comemorando pela saída de uma pessoa que ajudou eles, inclusive, a ter o seu imóvel. Não vou entrar na discussão. Acho que cada um tem que fazer o seu juízo de valor e analisar. Acho meio estranho isso, né? É mais ou menos aquele cachorrinho, né? Que você vai lá, trata dele e tal, e você vai passar a mão nele, ele vem e morde você. É mais ou menos isso. Mas, enfim, o ser humano é uma espécie ainda a ser compreendida e não é fácil, né, Elton? Muito sério. Vamos então a mais uma pergunta aí da população. Eu queria que visse isso aí, né, na limpeza, né, das ruas um pouco mais, né, nas calçadas, né, nos matos. Tem calçada com mato. Então que limpasse, né, porque se eles falam de bicho, de dengue, de coisa, então eles têm que tomar uma providência também, né, nas ruas, né, para limpar um pouco mais. Na verdade, o que aconteceu com a recessão econômica, obviamente que o nosso sistema de limpeza pública, que eu acho que ele é muito bom, e se você andar na cidade, ainda que você possa achar problemas, não tenho dúvida, mas ainda estamos conseguindo manter o serviço em dia. Nós estamos vendo aí municípios que não estão mais pagando, o pessoal está pegando lixo, levando na frente da prefeitura. Hoje nós temos um sistema de coleta, nós temos um sistema aí de tratamento do lixo, o sistema de capina, se ele não está 100%, porque ele teve que diminuir as equipes em função do custo. Então aí o gestor ele precisa ajustar o que ele tem de dinheiro aos serviços. E obviamente que às vezes acontece de um local ou outro acabar ficando atrasado. Mas eu vou dar um dado aqui também, que às vezes as pessoas não compreendem. Eu vejo muita reclamação, mas as pessoas têm um hábito muito feio, ainda que o município criou os famosos leves, né, que são locais de entrega voluntária de entulho, material. As pessoas, qualquer cantinho que tem oportunidade, vão lá e jogam lá um piruzinho ou uma carretinha e tal. Isso tem um custo para o município, porque o município precisa ir lá e fazer a limpeza. É em média de R$200 mil por mês que se paga para a empresa para poder fazer essa remoção de uma coisa que não precisaria ser paga se as pessoas fossem educadas, as pessoas pudessem ter consciência de que eu não posso jogar o meu lixo em qualquer lugar. É aquela história, eu me livro do problema, mas o problema é para os outros. Só que esse problema, ele é de todos, porque gera um custo, e esse custo ele é rateado em todos nós. Então, esses custos indiretos, né, que a gente não percebe, poderiam ser utilizados de melhor forma, talvez pagando mais equipes. Então, é a história da limpeza, né? Um amigo meu uma vez me deu uma lição, eu trabalhava na oficina, e ele falava assim, sabe qual é a melhor forma de você manter a oficina limpa? Primeira resposta minha, limpando. Aí ele falou assim, é não sujando. Se eu não sujar, eu não preciso limpar. Eu não limpar, eu estou poupando serviço. Então as pessoas, por exemplo, né, que tem mania de pegar um papel de bala, um resto de fruta, joga na rua, né? Quantas vezes a gente passa no carro, né, Sibeli? Nego jogando casca de banana, é questão de educação. As pessoas talvez não dão muito valor nisso, mas isso traz um problema muito sério para o município, né? Se nós tivéssemos as ruas hoje, né? Aí você fala assim, mas não tem lixeira, mas quando põe, os vândalos vêm e destroem. Então é um problema de cultura, é um problema de cultura também. Claro que a gente vai chegar num estágio um dia que as coisas vão estar mais normais. Mas ainda tem, infelizmente, né, as pessoas que não colaboram, geram um lixo desnecessário, jogam o lixo em qualquer lugar, sabendo-se que tem coleta na cidade inteirinha. Temos um aterro sanitário que é nota 10. Quer dizer, a gente evoluiu bastante nesse sentido, mas ainda será sempre um desafio para qualquer gestor manter um serviço 100%, porque, infelizmente, a população, e aí quando eu falo população, é genérico? São poucos,
mas esses poucos fazem um estrago danado. Porque imagina, cada um aí, na população de 220 mil pessoas, se você pegar 10%, né, seriam 20 mil. Se você pegar 1%, que são 2 mil, jogando lixo nos cantos aí, são 200 mil reais, Elton, por mês. Sabe quantas academias ao ar livre a gente poderia instalar em Jacareí? 5 academias, todo mês, só com esse dinheiro. Entendeu? Mas o duro é você conseguir fazer com que as pessoas percebam isso. Que o jeitinho que ela dá causa um mal-estar para o resto da população. Presidente, a passagem pela presidência da Câmara, muitos presidentes que a gente já entrevistou e ouve falar, falam que às vezes isso te afasta um pouco do dia a dia da rua. O senhor vai sair da presidência e a partir do dia 1º de janeiro o senhor vai estar lá de volta ao plenário, mas dessa vez como oposição, não só vereador, como oposição. Vamos ter 2 vereadores do PT, que é o que tudo indica, devem se manter na oposição até o fim da legislatura. Como que vai ser, então, o vereador, o ex-presidente Arildo Batista, como vereador de oposição? Eu gosto muito desse tema, porque eu acho que a gente tem que ser diferente, Elton. Eu falo assim, a política, ela foi criada de uma forma onde realmente parecia um fla-flu, né? Aquela disputa acirrada. Qual era o objetivo disso? Um ganha, o outro perde. Não, acho que na política todos têm que ganhar. Tem que ter vencedor, o vencedor tem que ser a cidade. Ser oposição não necessariamente é você ser contra tudo, é você fazer aquele discurso do contra, só achar defeito, achar problema. Eu acho que ser oposição, primeiro, é você fiscalizar como faria sendo situação. A diferença é que a fiscalização ela é feita de modo externo. Quando você é situação, você está dentro, você questiona, você não precisa subir na tribuna e mostrar os problemas, porque você sabe que existem os problemas e você tem que dar solução. Porque apontar os problemas é a coisa mais fácil do mundo. Eu vejo a oposição nossa aqui muito ruim, é uma crítica que eu faço sem problema nenhum, porque eu nunca vi eles apontarem a solução. Eu falo assim, nossos vereadores, tirando, exceto um, que foi o Fernando, não trouxe R$1 de emenda parlamentar dos seus deputados. Ou seja, onde está a participação dele então enquanto vereador? Quer dizer, então agora eu viro oposição, vou dizer o seguinte, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas o que eu estou fazendo para ajudar? Eu não quero ser isso, eu não quero ser isso. Porque se eu sei que tem um problema e também não tem a solução, então eu vou ajudar a construir a solução. Agora, se eu tenho a solução, dei a solução e não estou acatando, aí eu subo na tribuna e vou falar. Então você tem que fazer, tem que ser uma oposição qualificada e responsável. Tá? Não dá para ser contra por ser contra. Então eu acho, Elton, que eu não sou melhor, não me acho melhor que ninguém, mas eu acho que a gente tem que construir uma política diferente, sabe? Eu, às vezes, fico um pouco chateado mesmo, assim, eu falo, puxa vida, eu achei que a gente estava evoluindo num processo onde as pessoas passariam a ajudar a população a entender melhor, a construir uma cidade melhor, mas com proposta. Porque, gente, falar o que está errado, o que está ruim, com todo respeito, precisa ser vereador. Hoje todo mundo tem um celular que tira foto, Elton. Mostrar um buraco na rua, um mato alto, um problema, qualquer um pode fazer isso, não precisa ser vereador para fazer isso. Eu estou aqui para ter soluções. Eu tenho que ajudar o prefeito, independente de ser oposição. Infelizmente, a oposição que tinha recentemente não fez isso. Ela se aproveitou, talvez, de uma fragilidade do governo, que passou por um momento difícil econômico, porque quando você faz um projeto e você tem uma queda na arrecadação e você não consegue mais cumprir, você tem que ajudar a criar soluções e ajudar a priorizar. Eu acho que esse é o discurso que a gente tem que fazer. Agora, dizer que está faltando médico, dizer que está faltando isso não precisa ser vereador para fazer isso. A população sabe disso. Quando ela vai no postinho de saúde, que ela não é atendida, ela sabe que está com problema. Né? Quando falta... Agora, precisa eu ser vereador, vir aqui para subir na tribuna e dizer isso? É chover no molhado. Então, eu acho que a gente tem que ser mais propositivo. Eu espero realmente não me decepcionar e não decepcionar as pessoas que me ajudaram a me eleger, no caso, a fazer uma política diferente, ser um vereador diferente, ser realmente um agente público capaz de fazer com que a cidade seja melhor, mas que as pessoas sejam melhores, né? Porque a cidade só vai ser melhor se as pessoas forem melhores. Muito bem. Entendeu? Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui, pois é hora de conferir as opções de lazer e programas culturais da nossa região. E quem nos traz as informações é Maiara da Mata. Olá, Maiara. Oi, gente! Neste final de semana terá festival de gastronomia com os famosos food trucks lá na Escola Agrícola. O evento será sábado e domingo, das 11 da manhã até as 10 horas da noite, e tem o objetivo de arrecadar verba para os alunos que vão representar o Brasil em um evento acadêmico lá na Índia. Vale a pena prestigiar.
E lá no distrito de São Silvestre, neste final de semana, acontece a primeira festa dos mineiros. A abertura da festa será às 14 horas deste sábado e por lá os visitantes poderão prestigiar música ao vivo, capoeira, teatro e folia de reis. No domingo, do meio-dia até a 1h30 da tarde, haverá almoço e música ao vivo para os visitantes, não dá para perder. E neste domingo tem a segunda corrida Divas Jacareí. Com percurso de 5 quilômetros, a saída está marcada para as 9 horas da manhã, lá no Parque da Cidade. E também no domingo, a Sala Ariano Suassuna, do Educa Mais Jacareí, vai receber mais uma edição do Clube do Blues de Jacareí. Por lá, mais uma vez o evento receberá uma convidada internacional. Diretamente da Califórnia, quem se apresentará é a cantora Tia Carol, com um repertório especial para todo o público. A entrada é franca e o evento será a partir das 8 horas da noite, não percam! Nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Muito bem. Chega ao fim o Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, dia 21 de outubro. Agradeço a presença dos jornalistas Cibele Sugano e Daniel Mendes, além de nosso convidado, Arildo Batista. Vereador, antes de encerrarmos, deixar então as últimas palavras para o senhor fazer o seu encerramento. Poderíamos pontuar aí, como a Cibele tinha sugerido, né, Cibele? Os lados positivos, os momentos mais difíceis do senhor nessa legislatura e as decisões mais acertadas, se eu puder falar um pouquinho para os nossos telespectadores. Nosso tempo. Olha, eu acho que o momento mais difícil para o político é quando realmente ele tem que tomar uma decisão que, mesmo sabendo que é a melhor decisão para a população, para a sociedade, e nem sempre ela é compreendida, e as pessoas hoje vivem num momento onde há uma intolerância muito grande, uma agressividade, uma falta de respeito, né, de uma pessoa para outra, e as pessoas vieram aqui, chegaram a atacar coisas na gente, a gente fica sempre com aquela sensação de que a qualquer momento alguém vai tacar uma bomba, vai dar um tiro, vai tacar um objeto. Isso realmente deixa a gente um pouco tenso. E tem a questão da família, porque nós moramos aqui, nós vivemos aqui, e a gente não sabe até que ponto as pessoas podem se perder, né, nesse autocontrole e até agredir alguém da família, ou verbalmente, ou até fisicamente. Esse acho que é o momento mais difícil que eu passei por aqui em algumas situações. Agora, eu não tenho dúvida que é maravilhoso quando você pode estar junto, contribuindo, trazendo melhorias, você mudar a vida das pessoas, quando foi na entrega, por exemplo, das unidades do Minha Casa Minha Vida, quando você vai num bairro como 1º de Maio, no Rio Comprido, 22 de abril, que ainda não começou efetivamente, mas você vê a pavimentação chegando na frente daquela casa, a alegria daquelas pessoas, puxa, não vou ter mais barro, não vou ter mais poeira. Quando você inaugura uma escola e uma criança vem, né, com o uniforme que foi dado para ela e diz assim, ô tio, obrigado, olha, agora tem uma escola bonita, uma escola colorida. Quando você entrega um Educa Mais, onde é um espaço que integra várias ações, sabe? Você faz com que essa cidade se projete para fora do Brasil, como foi, por exemplo, a vinda da Sherry. Olha, gente, ninguém vai pagar isso. Isso. Muito obrigado, vereador, pela sua presença mais uma vez. Fique agora com mais um programa É Simples Assim. E no domingo você confere a estreia do programa Gente em Destaque, às 8 da noite, que traz entrevista de Rodrigo Romero com o pianista Marcelo Bratic. Acompanhe as nossas reportagens no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Voltamos na segunda-feira com a presença do vereador eleito Juarez Araújo, do PSD. Bom final de semana, boa sexta-feira, até lá!